Valésio. Pergunta assim já direta. Pastor é gerente? Porque os pastores tomam conta das denominações, gerenciam o dinheiro, recebem para eles. Está meio... Pode explicar para os irmãozinhos que estão dentro do sistema querendo sair para fora. Pastor, defina o que a palavra diz, pastor. Amém. Irmãos, vamos tratar desse assunto agora nesse vídeo então, Maurício. E vamos entender então o que realmente significa e como realmente Deus quer que nós sejamos, certo? Eu acredito, como eu disse para você aqui, eu acredito sim no dom do pastor, o dom pastoral. Aquele que Deus escolheu e chamou para pastorear o seu rebanho. Por que eu digo isso? Porque, primeira coisa, Jesus chama o apóstolo Pedro, e uma coisa que eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Ele chamou o apóstolo Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ele deixou bem claro isso por 3 vezes, irmãos. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Então é muito importante, irmão, nós entender que quando o Senhor te chama para pastorear, Ele chama para apacentar as ovelhas dele, que não são suas. Então agora, eu vou ler um texto aqui na palavra do Senhor, que está em 1 Pedro, capítulo 5. Como que Deus quer que então um pastor, um homem chamado por Deus para apacentar as suas ovelhas, como que Deus quer então que você faça e que eu também faça? Tá? Então vamos abrir 1 Pedro, capítulo 5. Diz assim então a palavra do Senhor aqui: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Irmãos, olha o primeiro item. Deus quer que você pastoreie o rebanho dele, irmão, não constrangindo o rebanho do Senhor. Eu disse num vídeo anterior, irmãos, que Deus não expõe a nossa intimidade, que Deus não expõe aquilo que muitas vezes ainda nós, por não entender, façamos de errado. E quando você vai, eu já vi, irmãos, e já outros irmãos me confessaram isso, que muitas vezes o nome dele é citado nos púlpitos, constrangindo ele, porque ele não dizimou. Maurício? Muitas vezes o nome dele é levado para cima dos púlpitos e ele é constrangido então porque ele não deu o seu dízimo. E não obstante, pode também não ser no púlpito, mas é em reuniões de diretoria onde o nome dele é exposto. Não é imposto na nave para 100 pessoas, mas é exposto para 15, que depois espalha para a nave. Justamente. Então, o primeiro item que nós já leu aqui, Deus está ordenando que não pode ser por constrangimento. Então, se você está sendo constrangido, irmão, cuidado. Cuidado, tá? Vamos lá. Mas espontaneamente, ou seja, o chamado que nós estamos aqui hoje, irmão, é espontâneo. Tudo que nós fazemos hoje é pelo amor que nós temos pelo Senhor. Quando Deus me chamou para essa obra, queridos, não foi por obrigação. Muito pelo contrário, Deus teve até que frear um pouco de tanto que a gente queria fazer a vontade do Senhor, levar a libertação aos cativos, levar a verdade àqueles que estão oprimidos hoje, infelizmente, debaixo do sistema, debaixo de julgos de homem. O apóstolo Paulo disse que não era para nós nos submeter de novo ao jugo de escravidão. Como nós dissemos lá no outro vídeo, lá no jugo da escravidão do Egito, o Senhor nos libertou do Egito e você está se colocando de novo debaixo de um jugo do homem. Irmãos, cuidado. Observe bem o que está sendo pregado, o que você está ouvindo dentro de onde você está, porque muitas vezes aquilo realmente não vem do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele não vai dizer algo para você que seja contrário à vontade de Deus. Ele não vai contra a palavra. Você está dizendo aqui que não pode ser por constrangimento, que é espontâneo como Deus quer, ele não pode fazer o contrário.
certo? Então observe bem o que você está ouvindo. Vamos ler o resto. E nem por sórdida da ganância. Opa! Aqui agora, em outra versão, fala nem por torpe ganância. Espera aí, ganância significa cascai. Com certeza. Dinheiro. E agora? Como é que fica? Aqui, irmãos, então não por torpe da ganância. Ou seja, as pessoas estão fazendo a obra, entre aspas, pastoreando um rebanho, mas não por amor, não porque você tem um chamado, porque aquela pessoa tem um chamado de Deus, mas porque aquilo, alicerçado a isso que Jesus disse, e hoje eu posso dizer para você que eu entendo muito bem o que Jesus quis dizer, os mercenários, porque só trabalham mediante um pagamento. Irmão Maurício, é muito chocante a gente dizer isso, e às vezes quem está ouvindo, às vezes ele vai falar assim, mas não é bem assim. É, irmãos, infelizmente é. Porque Jesus diz que os mercenários de quem não são as ovelhas. Certo? Então o mercenário, a definição é isso, ele trabalha mediante um pagamento. Se você observar os discípulos, os apóstolos de Jesus, o próprio apóstolo Paulo, para não ser preso, ele preferiu trabalhar para não ser preso para ninguém. Os próprios discípulos, os apóstolos, os primeiros 12, quando Jesus chamou eles estavam trabalhando e Jesus mandou eles deixar tudo e seguir ele. Hoje nós vemos o contrário, irmãos. As pessoas estão deixando Jesus para seguir um sistema. Um sistema onde eu vou obter um salário, onde eu vou obter um recurso financeiro para sustentar a sua vida. Irmãos, você não está errado em se preocupar em sustentar a sua vida. Mas faça da forma correta. Tem os meios corretos para nós fazer isso. E não usurpando da ovelhinha do Senhor. Não usurpando do rebanho de Deus, que está ali com sinceridade no coração. E muitas vezes estão sendo enganadas, idolosamente. Com intenção. Certo? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O que nós estamos ouvindo, do que nós estamos se alimentando. Então a palavra do Senhor nos diz claramente aqui, que não podemos pastorear nem com constrangimento, nem por sorte da ganância, mas espontaneamente como Deus quer. E depois diz lá, e nem como dominadores dos que foram confiados, antes sendo modelo do rebanho. Então nós também não podemos dominar elas. E agora, Maurício? Como é que fica? Eu vou pro domínio já. Irmão, você tem que participar das 7 semanas da libertação e cura divina, porque se você quebrar um dia da semana, você está com problema. Daí a irmãzinha, teve um problema. Foi no médico, viu uma visita, tal. Foi falar do amor de Deus para alguém, foi visitar alguém, e não foi na 5ª semana das 7 semanas. O que ela recebe? Um cajado na cabeça. Porque o pastor teria que ir lá, pastor Dom, não pastor gerente. Ir lá, irmã, aconteceu. Não, irmã, você não precisa participar, não. O amor nos une. O amor nos une. Não, mas não. A conversa é outra. A palavra é domínio. Eu comecei a campanha com 100 pessoas, eu tenho a campanha com 50 pessoas. Eu tenho que fazer alguma coisa para que chegue no mínimo no final da campanha com 80. Isso é domínio. Com certeza. Então, o pastor que ele tem um chamado, ele não pode dominar sobre as ovelhas que lhes foram confiadas. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte, se você for um exemplo, e realmente as pessoas olhar para você e ver Jesus, eles vão te seguir. Agora, se você olhar para alguém e esse alguém não refletir Jesus na vida dele, irmãos, cuidado. Você pode estar caindo numa armadilha. Você pode estar seguindo um mercenário. Você pode estar seguindo um lobo, certo? Porque o lobo, muitas vezes, ele está dentro das denominações, falando de Jesus, mas, na verdade, ele só quer comer a sua pele, a sua lã. E é muito importante você discernir isso. Irmãos, olhe para Jesus. Como eu disse, aprenda com ele. Você viu Jesus pedindo dinheiro? Não, né? Você viu Jesus cobrando para fazer alguma coisa? Não, né? Você viu Jesus vender alguma coisa? Não, né? Você viu Jesus fazer alguma campanha? Não, né? Então que evangelho que é esse que estão pregando por aí? Que Jesus que é esse que estão anunciando por aí? Então, comece a refletir nisso, certo?
Vamos para o monte. Por que ir para o monte, irmãos? Lá no monte é melhor do que aqui? Você quer ir por uma questão que você gosta de ir no monte? Tudo bem, pode ir, fica à vontade, nada contra. Mas não vai dizer que porque você está lá no monte, você é mais espiritual do que aquele que fica em casa. Certo? Então cuidado com esse tipo de coisas. Porque você faz campanha, você é mais espiritual, você vai receber mais bênção do que aquele que não faz e simplesmente ele tem o seu coração humilde, pede para Deus e Deus o dá para ele. Então, é momento da gente refletir dentro da palavra de Deus. Jesus disse assim, que tudo que nós pedimos ao Pai, crendo, nós já recebemos. E qual a diferença de eu pedir algo aqui para Jesus hoje, meus irmãos, e você em um determinado lugar pedir? Certo? E muitas vezes, irmãos, há infelizmente um turismo dentro das igrejas. Sabia? Turismo. Tem muita gente fazendo turismo. Hoje é domingo, não tem nada que fazer, então nós vamos para as igrejas. Vamos passear. Vamos lá, pelo menos vamos ser vistos. Depois nós vamos comer uma pizza, um lanche lá num determinado lugar. E assim por diante. E o verdadeiro compromisso com Deus, ele acaba não existindo. E cai no comodismo. E aí, como o Maurício sempre eu tenho visto ele falar, vem o dia mal, queridos. E vem. E aí eu te pergunto, o que você tem para oferecer para Deus no dia mal? Como que vai ficar a sua situação naquele dia? Porque vem. E não adianta não, vem para mim, vem para o Maurício, vem para todos nós. E irmãos, e no dia mal, o que vai te salvar é o conhecimento da palavra de Deus. Então reflita nisso e tome cuidado. E outra coisa, só para encerrar, Maurício, Jesus disse bem claro lá em João 10, que ele é o pastor. Ele é o pastor. Irmãos, lembre-se, Jesus é o pastor. O resto é dom. E que ele concedeu aos homens para pastorear o rebanho dele. Não confunda isso com um cargo. Não confunda isso com uma profissão. Porque infelizmente existe. Amém? Uma das coisas que me deixa muito feliz, Valésio, e as coisas mais caras do mundo, as coisas mais preciosas são gratuitas. São de graça. Meu filho, ele, com sabedoria, eu falo que eu tenho meus filhos hoje em volta de mim, por exemplo, eu nunca levei meus filhos para o sistema religioso. Sou eu que fui o manezão, que fui lá dentro lá e põe. Não vou nem falar o quê, né? Mas Deus permitiu que eu ficasse lá 26 anos para aprender, porque eu sou meio burrinho. Se eu fosse esperto, eu aprendi em 2. Mas eu sou meio burrinho e fiquei 26 lá. Aí eu falo assim, o meu filho me chama assim, pai, fala assim para os amigos dele, meu pai é nóia de estrada. Se ele não viajar de sábado, ninguém aguenta ele. Então ele tem que sumir. Então sábado de manhã, de sexta-feira, meio-dia, ele já está aqui no serviço dele, já está se preparando, mandando e-mail, já achando lugar para ir. Mas por quê? Porque o amor de Deus nos preenche, Valésio. Você tem essa experiência na tua vida. Que se você ficar aqui em Andirá muito tempo preso, ou se você ficar dentro da tua casa, sessão da tarde, você enlouquece, né? Por quê? Porque o amor de Deus é tão grande no teu coração que você tem que repartir isso. Com certeza, Maurício. Tenho que repartir, eu tenho que vir aqui, eu tenho que viajar, eu tô com uma irmãzinha lá em Chapecó, já tô vendo quantos km dá e já tô. Se eu dirigir 12 horas, eu bato lá. Durmo lá 12 horas, eu volto embora. Mas falo com ela. Então, esse amor nos preenche. E eu não vejo esse amor dentro das instituições. Esses pastores com cargos que não sabem o que é dom, não conseguem ir dentro do bairro dele. Eu te pergunto, aqui em Andirá, que você não tem rabo preso com ninguém, né? Que nem nós. Nós estamos ligados no mestre, né? Não, com certeza. Quantos aqui em Andirá te procuram, Valésio? Quantos? E o pastor deles, são os líderes que se dizem pastores, não cruzam uma rua ou não vão no outro bairro visitar. E você tem que ir lá para visitar eles. Quantos feridos? 1, 2, 20, 50? Pastores de Andirá e região. O que vocês estão fazendo? Sabe o que você está fazendo? Você está achando que você está por cima da carne seca, que você não está. Você não está cuidando do rebanho do Senhor. Você é um lobo e é um devorador. E eu falo isso com autoridade. Quer conhecer o amor de Deus? Monta na minha caminhonete, vem viajar comigo. Aí você vai entender na rua o que é andar com a ovelha do Senhor. Siga a gente pelo Facebook, pelo YouTube e pelo faleidejesus.com.br e conheça a palavra de Deus.